Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de trabalho, mais uma noite de reflexão, uma noite de estudo. Hoje temos a grata satisfação de contar com o nosso querido irmão Luiz Castro, trabalhador da nossa casa, substituindo o nosso irmão Alcidenberg, que seria o palestrante da noite de hoje, mas não pôde comparecer. Para a nossa reflexão e preparação antes do início da nossa atividade, uma lição do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 51, Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, os que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor, irmão Moacir, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado e de estudo nessa casa de oração e trabalho, que abre as portas para nós aqui virmos beber dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Cristo Jesus. Que o nosso irmão Luiz, que fará uso da palavra, possa ser intuído e auxiliado pela espiritualidade maior. Que todos que aqui estão nessa noite e que vieram algo buscar, possam sair daqui repletos e satisfeitos pelo ensinamento, pelo entendimento e pela busca daquilo que necessitam. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Passo agora a palavra ao meu querido irmão Luiz. Pode ficar à vontade, querido. Boa noite.
Que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente. É sempre uma alegria esses nossos encontros para refletirmos à luz do Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos. E o tema que nós vamos abordar na noite de hoje diz respeito muito em cima dessa leitura que nós acabamos de fazer. O título da leitura é Socorre a Ti Mesmo. Então é um processo que a gente tem que desenvolver para conosco mesmo. E ele encerra dizendo assim: sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Para fortificar, para enaltecer esse comentário de Emmanuel, acho que todos vocês se recordam o encontro que Jesus teve com os 10 rancenianos, os 10 leprosos. Ele limpou todos os 10 leprosos. Vejam que a palavra é limpou. Ele não curou, ele limpou. Mas apenas um desses 10 leprosos voltou e agradeceu a Jesus. Nesse momento do agradecimento, foi restabelecida a cura. Jesus pode limpar o leproso das chagas existentes em seu corpo físico, como forma de auxiliá-lo na cura. Cura essa que, se tratando-se do espírito, só ele mesmo, o enfermo, poderia fazer através do tempo pela vivência do bem. E por que essa gratidão foi tão importante no processo de cura desse ranceniano, desse leproso, que foi limpo, mas se curou? Por quê? Porque a gratidão na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo como a si mesmo. Então a gratidão é muito mais do que expressar palavras, é usar daquele benefício que ele teve em prol do próximo. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Todos nós fomos criados por Deus. Deus cria alguma coisa errada? Não. Quando Deus nos criou, Ele colocou a sua essência divina em nós. O que é essa essência divina? São as leis divinas. E essas leis divinas é a certeza que nós sairemos da condição simples e ignorantes que nós fomos criados
e chegaremos à angelitude através do processo de aprendizado que a vida nos disponibiliza, as demais reencarnações que nós vamos viver. Cada reencarnação é uma escola, é um aprendizado que a gente desenvolve, buscando fazer com que essa essência floresça, que esse jardim divino que foi plantado em nós dê flores. Mas para isso a gente precisa cativar, cuidar desse jardim. Porque existe aí as ervas daninhas. O que são as ervas daninhas que prejudicam o nosso jardim, onde está plantada a essência divina? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, todas as dificuldades íntimas que nós temos estão ligados à criação nossa. O que é a criação de Deus é perene, é para a vida toda. Agora, o que é criação nossa é temporária. Cabe a gente educar as nossas dificuldades, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E é isso que nós pretendemos aqui nesses 30 minutos que nós vamos ficar juntos, refletir um pouco se nós queremos realmente encontrar a felicidade, a paz de espírito, o caminho mais leve, ou se nós queremos encontrar o caminho mais espinhoso, mais dificultoso na nossa caminhada evolutiva. Porque se existe uma fatalidade, é que um dia nós seremos espíritos plenos. Não existe outro caminho. Como eu disse, nós somos criação de Deus, e Deus não erra nessa criação. Agora, podemos escolher caminhos mais tortuosos, caminhos de sofrimento, de dor, que impedirão que tenhamos uma vida tranquila. Depende do foco que nós queremos dar na nossa caminhada evolutiva. Porque menos dias ou mais dias chegaremos lá. E quanto mais cedo nós trabalharmos essas questões, nós seremos felizes. E aqui diz o seguinte: qual é a maior obra de Deus? As leis divinas. E onde é que essas leis divinas estão? Na nossa consciência. E essa lei divina, ela nos conduz a quê? Ao amor. Qual é a maior lei? Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Eu só vou conseguir amar a Deus e ao próximo se eu me cuidar, se eu me amar. E aqui está dizendo, se as leis divinas são as principais obras de Deus, o que é amar a Deus? E a resposta dos Espíritos: amar as leis que estão presentes na nossa consciência. Então, toda vez que nós trabalhamos pela nossa reforma íntima, buscando ser pessoas melhores, nós estamos amando a Deus, porque estamos cumprindo as leis divinas. Simples assim. Agora, vamos ver o caminho para que a gente possa nos colocar dentro desse contexto com vontade e com firmeza de ser um filho amado de Deus. Com base nisso, qual é o maior ato de auto-amor que o espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida pode realizar? Nós temos consciência que nós somos espíritos imortais, filho de Deus,
e somos aprendizes da vida através das reencarnações. E aí a resposta é amar as leis em sua própria consciência, desenvolvendo as virtudes de cada uma delas, pode cumpri-las. Então, o processo da felicidade está em desenvolver as virtudes que estão dentro de nós, trabalhando aquilo que dificulta, que empana, que cobre essa essência divina de florescer. E na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que mexe com a gente. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Quais os sinais que a gente pode reconhecer em nós, que nós estamos na trilha certa? Estão pensando? Olha o que ele diz. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O que é a vida espiritual? Aqui nós já temos uma dica. Todos nós damos muito valor às coisas materiais. Elas são importantes? São. Por que elas são importantes? Porque a gente pode dar conforto para a nossa família, a gente pode, em busca desse conforto material, e a gente sabe que a gente, para adquirir bens, a gente tem que ter uma profissão, um trabalho material, e que esse trabalho material, quanto mais a gente se dedicar a ele, para se aprimorar, estudando, se aperfeiçoando, mais chance nós temos de adquirir os bens para a nossa família. Então é algo lícito, é algo importante a gente cuidar das coisas materiais. Onde é que mora o perigo nesse processo todo? É o exagero. Nós temos 3 coisas que nós temos que dar atenção na nossa caminhada evolutiva. 3 coisas: a família, o trabalho material e o cuidado espiritual. É como se a gente fosse no circo, né? Jogasse o pratinho para cima e botasse uma varetinha e ficasse ali equilibrando aquele pratinho da família. Depois a gente joga o outro pratinho e equilibrando o trabalho material. E o terceiro pratinho, a gente coloca a nossa reforma íntima, as coisas espirituais que a gente tem que trabalhar. E a gente fica ali, mexe nessa varetinha, mexe na outra, para você equilibrar essas 3 coisas. Se eu me preocupar só com as coisas materiais, exagerar na dose, o que vai acontecer? Vai cair os outros 2 pratinhos. Se eu só cuidar da família, mas não cuidar do trabalho material e não cuidar da parte espiritual, vai cair os 2 pratinhos. Então, a gente percebe que na nossa caminhada tem que ter equilíbrio nas coisas. E ter consciência o seguinte: a gente às vezes gasta muita energia no ter, e a gente não vai usar nada disso na pátria espiritual. Nós temos 2 asas que o espírito desenvolve: a moral e a inteligência. Eu já falei aqui, comentei há pouco, que a inteligência a gente desenvolve buscando desenvolver a parte material. Então é importante a gente desenvolver a inteligência, estudar,
se aperfeiçoar no trabalho. É muito importante. Ler. É muito importante. Mas a gente não pode dar um valor maior às coisas materiais. Tem aquela história do garotinho que queria falar muito com o pai. Mas o pai saía cedo para o trabalho, chegava tarde do trabalho, o filho já estava dormindo. E ele já era um rapazinho, ele queria falar com o pai. Ele estava com algumas dúvidas na área sexual, que é normal o jovem ter isso aí, mas ele não conseguia falar com o pai. E aí ele perguntou para a mãe: onde é que o papai está que eu não consigo falar com ele? Seu pai está trabalhando. Ele está ganhando dinheiro para possibilitar que você se desenvolva, para que você estude numa boa escola. Mas mãe, eu quero falar com meu pai, eu quero me relacionar com meu pai. Então vejam, nesse momento o pai dava um valor muito grande em cuidar do filho, mas materialmente não tinha tempo de conversar com ele diante das dúvidas que ele estava tendo. Não tinha a convivência, não estava cuidando devidamente da família, do filho, da educação do filho. E aí o filho teve uma ideia: bom, se o meu pai está sempre no trabalho, eu vou até ele no trabalho. E foi. Chegou lá, a secretária falou: olha, aqui ele está trabalhando, ele não pode atender você, porque ele está atendendo as pessoas, ele era médico. E aí ele perguntou: vem cá, quanto custa a consulta? Ela falou: olha, a consulta é cara, é R$500. Aí ele foi em casa, pegou os R$500 que ele tinha guardado das mesadas, foi lá e marcou uma consulta com o pai. Aí a secretária entendeu. E ele foi no dia da consulta marcada lá para esperar o pai. E o pai saiu na sala, na recepção, para trazer o cliente para ser atendido, quando deu de cara com o filho. E aí o pai falou: mas meu filho, aqui eu estou trabalhando. Aí a secretária falou: não, ele está pagando, você tem que atender ele. E ele entrou para conversar com o pai. Nisso caiu a ficha do pai. E ele expôs todas as dificuldades que ele tinha, e aí ele fez um atendimento fraterno, né? Conversou com o filho, foi maravilhoso. E desse dia para frente, ele equilibrou o tempo de trabalho dele com a convivência familiar. É isso que a gente está chamando a atenção, é esse equilíbrio que a gente tem que ter, já visando a vida espiritual. Porque o que é a família? Se não um momento mágico de reencontros. Aqueles espíritos que a gente tem dificuldade na nossa caminhada anterior, é na família que a gente vai recompor. Tem a história de Segismundo que André Luiz nos conta. Espírito que em reencarnação passada era um exímio espadachim, estava de olho na mulher do próximo, criou uma demanda com esse companheiro, porque naquela época era permitido o duelo. Então vinha o juiz, os dois queriam duelar, porque ele criou uma demanda,
E ele, como era um exímio espadachim, foi lá e matou o cara legalmente, pelas leis que existiam. Ficou com a esposa do cara, usou e abusou, e ela acabou morrendo na prostituição. Passou as reencarnações, se encontram na espiritualidade. Os três já haviam progredido, já eram espíritos, já com uma certa evolução, mas tinham essa dificuldade para ser consertada. E aí é programado na espiritualidade o casal voltar novamente como marido e mulher e receber Segismundo como filho. Como filho. E é muito interessante o relato dessa reencarnação. O casal já tinha uma filha, mas toda vez que Segismundo se aproximava na espiritualidade, para que através do ato sexual pudesse o espermatozoide caminhar para o óvulo, para fertilizar o óvulo, tá todo um processo na espiritualidade, o marido refugava, porque ele tinha sido assassinado em outras vidas. E aí a espiritualidade cria um clima através da filha, um clima positivo que permite que haja o momento da ligação através da relação sexual daquele espírito, e ele nasce. Ele já nasce com uma dificuldade cardíaca, mas é um momento maravilhoso de recompor o passado. Quantos de nós recebe o filho e olha para aquela coisinha mais fofinha do mundo, abochechudozinho e tal, e aí a gente olha assim, quem será esse que está chegando? Quem será? Qual é a minha ligação com esse espírito? Nada é por acaso, tem tudo a ver, é uma oportunidade de reencontros. Então, essa visão espiritual nós temos que ter para com a nossa vida. Não é à toa que nós estamos nessa caminhada, não é à toa que formamos uma família, não é à toa que nos relacionamos e trabalhamos em tal local. Nada disso é por acaso. Eu estou com um sobrinho aqui comigo, veio assistir minha palestra aqui. Ele com 9, 8 anos foi morar nos Estados Unidos. Acho que mais velho um pouquinho, né? Mora lá, é americano. Conheceu uma jovem tailandesa. Não, vietnamita. Se casaram. Você acha que isso tudo é por acaso? Que ele sai daqui, vai para o Brasil, sai do Brasil, vai para os Estados Unidos para conhecer uma vietnamita e formar uma família lá? Tudo tem uma razão de ser. A vida é maravilhosa nesse processo. Para o mestre de Nazaré, a liberdade de todos os nossos males começa pelo conhecimento da verdade. Ora, se as raízes de todo o mal estão plantadas em nós mesmos, porque o homem é o jardineiro da sua própria vida. Será justo pensar com Jesus que somente o conhecimento da verdade sobre nós mesmos pode nos libertar do mal que se enraizou em nós. Então nós somos responsáveis por tudo
que acontece na nossa caminhada. Mas nós temos uma dificuldade, a gente não quer assumir essa responsabilidade, a gente sempre quer bypassar, colocar no ombro dos outros a dificuldade que a gente tem. E está claro, conhecer a verdade, que verdade? A nossa verdade. Quem somos nós? Nós somos espíritos criados por Deus. A nossa essência é divina. Todos nós chegaremos lá. Todos nós. Pensa aí no bandido, num bandido bem ruizinho. Vai chegar lá também, porque é filho de Deus. Existe o diabo? Não existe. O obsessor, a gente fala tanto na doutrina espírita do obsessor. Quem é o obsessor? É um espírito igual a nós, desejoso de ser feliz, mas que, de forma equivocada, está caminhando de forma errada. E para a gente entender essa história de quem é o obsessor e como é importante a nossa posição diante desses espíritos, porque a gente tem uma preocupação muito grande da influência desses espíritos em nossa vida, né? Tanto é que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos se eles podem influenciar. Eles podem influenciar ao ponto de comandarem a nossa vida. Mas da mesma forma que eles influenciam a nossa vida, a gente pode influenciar a vida deles? Pode. E a Sueli Caldas Schubert, que fez a biografia do nosso querido Divaldo, e que foi relatado num filme há pouco tempo, conta a história da influência que Divaldo teve de um obsessor, o Máscara de Ferro. 40 anos no pé do Divaldo, criando as maiores dificuldades para ele. Ao ponto, tem uma história que me chamou muita atenção, né, nessa leitura desse livro. O Divaldo não sabia nadar. E ele estava numa casa de praia com um companheiro dele, que fundou junto com ele a Mansão do Caminho, e ele foi hipnotizado no sono, e ele levantou e se dirigiu ao mar. Você imagina uma pessoa que não sabe nadar, caminhando para o mar, e quando a água bateu, ele ia acordar no mar, mas o amigo viu e ficou do lado. Quando o Divaldo recebeu a água que acordou, ele segurou, ele falou: calma, você está seguro. E foi criado muitas dificuldades com esse obsessor, mas ele sempre resistiu. Essa obsessão tinha um fundo religioso, porque o Divaldo e o Máscara de Ferro tinham sido, em reencarnações passadas, da igreja. E agora esse não aceitava que o Divaldo fosse espírita. Veja que coisa! Obsessão pelas ideias. Mas um certo dia, na Mansão do Caminho, chegou uma criança. E todas as casas lares estavam ocupadas, mas o Divaldo falou: não, eu vou cuidar dessa criança. E nesse momento, o obsessor, o Máscara de Ferro, se fez presente. Você sabe quem é essa criança que você está pegando agora? O Divaldo: não sei, mas não me interessa, é um ser humano que eu vou amar com todo carinho. Nesse momento se rompe a cadeia da obsessão, porque aquele espírito era a mãe do Máscara de Ferro. Então vejam que o processo para reverter essas animosidades vem através do quê? Do amor.
E é isso que nós estamos estudando aqui, é isso que nós estamos refletindo. Tudo se faz através do amor. Um novo despertar. Somente poderemos superar as injunções do mundo por meio de demonstrações genuínas do entendimento do Evangelho, sentido, vivido e aplicado. Eu estava vendo hoje uma palestrinha do Haroldo Dutra, ele dizendo o seguinte: qual é o objetivo do Espiritismo? É conhecer o processo reencarnatório? É saber que nós somos espíritos imortais? É conhecer a lei de causa e efeito? É tudo isso. Mas se a gente não usar todo esse conhecimento para a nossa reforma íntima, para ser uma pessoa melhor, não está valendo nada. Lembra do leproso que foi curado? Ele foi curado das feridas, mas a cura espiritual partiu dele, quando ele se transformou. Então nós vemos a casa espírita, fazemos o nosso atendimento fraterno, é determinado ali um tratamento, uma quantidade de passe, água fluidificada, é colocado o nosso nome nas vibrações. E qual é a nossa contrapartida? Tudo isso são refrigérios. Tudo isso foi o que Jesus fez com o leproso, tirou as chagas. Mas e a cura? A cura depende da gente. Se a gente não se transformar, se a gente não mudar atitudes menores, vai continuar tudo do mesmo jeito. E aí a gente vai dizer assim: não, eu vou procurar outra casa espírita, porque aquela casa espírita lá eu tomei passe, tomei a água fluidificada, fiz as vibrações, fiz tudo que me mandaram, mas não me curei. Mas você deu a contrapartida? Você mudou aquilo que estava te prejudicando? Se a dificuldade é a mágoa, como é que eu vou sanear essa mágoa? Perdoando. Mas isso é uma contrapartida minha, é um entendimento meu, que eu vou ter que ter consciência que ficar com mágoa no coração, com ressentimento, e se eu não perdoar, se eu não entender, eu vou continuar enfermo. Vou continuar enfermo. Posso tomar, como disse a lição aqui, todos os remédios que a ciência está me dando. Vai dar um alívio, mas não vai te curar. Lembra do leproso? Só um se transformou. Então a contrapartida nossa aqui é essa busca nossa, interior. Cabe àquele que quer ser servidor do Jesus na sua seara, perguntar-se: eu estou se esforçando-me realmente para sentir, viver e aplicar o Evangelho de Jesus na minha vida, de modo a me esforçar para compreender as leis divinas e desenvolver as virtudes, ou existe algum obstáculo que eu sou convidado a reconhecer dentro de mim? Dentro de mim. A solução dos meus problemas, a minha cura, está tudo dentro de mim. Se eu não tiver humildade, se eu não tiver essa consciência, não vai acontecer nada. Vamos ter só momentos de refrigérios.
Maturidade da reconstrução. Como lidar com as nossas dificuldades íntimas, quando percebemos que muitos obstáculos ainda precisam ser superados à luz do Evangelho? Como é que eu faço? Eu tenho consciência disso. Quais são os passos que eu tenho que dar? A arte de recomeçar fica mais fácil quando você entende o processo que você está inserido. Exemplo, o seu relacionamento conjugal foi construído sobre bases sólidas ou sobre interesses mesquinhos, ciúmes, dinheiro? A gente está reclamando do nosso relacionamento conjugal, mas qual foi as bases que você fomentou tudo isso? Veja a importância, quando você vai iniciar um relacionamento, de você namorar, de você dialogar, de você saber quais são as preferências. Hoje em dia ninguém nem namora, mas no primeiro encontro já está transando. Pode um negócio desse? E aí depois, esse relacionamento não se desenvolve, porque não tem base. Tudo tem que ser construído. Primeira coisa que o espírita faz quando se casa: não é necessário que a esposa ou o marido seja da mesma religião, mas tem que ter Jesus no lar. Certo? E o que a gente faz para ter Jesus no lar? Evangelho no lar. Quem é que faz evangelho no lar aqui? Levanta o dedinho. Ele não levantou, eu falei, pô, será que não? Evangelho no lar é fundamental. É fundamental para a gente poder se harmonizar dentro de casa. O diálogo que vem do Evangelho é maravilhoso. De vez em quando você escuta, pai, você fala tão bonito no Evangelho, mas não está fazendo nada do que o Evangelho fala, do que você fala no Evangelho. Aí, opa, tem alguma coisa que não está legal, precisamos trabalhar. Os filhos são os nossos termômetros. Sua ansiedade, destempero, agressividade, controle, te faz bem? Isso é um termômetro, é uma coisa para a gente avaliar. Essa questão do controle, a gente não controla ninguém, a não ser a nós mesmos. Ninguém modifica ninguém, a não ser a nós mesmos. Então vejam que tudo vai e volta para nós. Então o nosso foco até agora aqui no que nós estamos conversando diz respeito a gente. Diz respeito a gente. Onde está a causa desses fatos? A culpa é do meio ambiente em que você está inserido? Ou do seu orgulho, da sua vaidade? É duro a gente escutar isso. Mas a gente tem que fazer essas ponderações para poder ver. O caminho para a transformação positiva. Qual é esse caminho? O caminho mais fácil para as transformações positivas que desejamos em nossa vida passa inevitavelmente por 2 passos. Sem eles, está todo mundo curioso para saber quais são os 2 passos, né? Diz assim: sem eles dificilmente o homem consegue se libertar dos obstáculos que o afligem.
Sem dar esse espaço, a vida não muda e os problemas se tornam crônicos. 2 passos. A par disso, vamos nos sentindo cada vez mais confusos, impotentes, como se estivéssemos amarrados, sem saber o que fazer, sem saber onde ir e sem saber se ainda temos força para mudar. Os 2 passos importantes. Quando a crise se instala em nossa vida, seja ela de que espécie for, muitos se desesperam e se afundam ainda mais na descrença e na inércia, esquecendo-se que a crise pode ser prenúncio da libertação das nossas dores, desde que tomemos a direção segura nos seguintes passos. Primeiro passo, o autoconhecimento. Segundo passo, atitude. O que é o autoconhecimento? Através do autoconhecimento, temos a possibilidade de identificar basicamente quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Agora, qual tem que ser a nossa postura diante dos nossos pontos fracos? É arrancar ele ou acolhê-los? Tratar deles? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer conosco. A transformação começa quando o homem conhece seus potenciais e o estimula cada vez mais, bem como quando passa a conhecer também suas imperfeições, tentando diminuí-las a cada dia. O homem que não conhece a si mesmo jamais conseguirá verdadeiramente ser feliz, pois ignora que todo o bem e todo o mal na sua vida está dentro de si mesmo. Então, nós temos virtudes que já desenvolvemos e temos dificuldades. E aí nós temos que parar para pensar nas nossas dificuldades. Como fazer para que a gente possa cuidar dessas dificuldades? Porque o nosso maior objetivo de vida que nós temos é sair dela melhor do que nós entramos. E quando nós estamos na espiritualidade antes de reencarnar, é feita uma programação. A família que você vai nascer, o trabalho que você vai desenvolver, o lugar que você vai viver, a família que você vai constituir futuramente. Quais são as provas que você escolheu, que você vai passar por ela, para que você possa, através desses desafios, dessas dificuldades, dessa vida que você vai viver, trabalhar aquilo que precisa ser melhorado. Então, nós escolhemos as provas que nós vamos passar. E ela é posta na nossa vida de acordo com a nossa força. Não é colocado tudo de uma vez, não. É colocado dentro da nossa capacidade de ter êxito, para que paulatinamente a gente vá evoluindo. O problema é que quando a gente chega aqui, diante do primeiro obstáculo, a gente joga a toalha, a gente se coloca em posição de vítima, a gente coloca o problema nos ombros dos outros e não evolui. Às vezes a gente até se acovarda e comete o suicídio. Foge. Né? Tem muito disso. Agora, quando a gente tem esse entendimento de que nós somos capazes de vencer as nossas dificuldades, a gente começa a reagir. Agora, a gente tem que buscar ajuda profissional, a gente tem que buscar ajuda espiritual,
A gente tem que ter o entendimento da família para poder vencer aquela dificuldade. É dentro dessa união, desse entendimento, que a gente vai. Agora, é importante a gente se conhecer e saber onde é que está a dificuldade. Porque eu só posso mudar alguma coisa que não está legal em mim se eu souber o que é. Se eu não souber, eu não vou mudar. Eu tenho que focar na minha dificuldade. Como eu posso ser mais amoroso comigo mesmo? Estou empenhado em não viver mais acomodado com meus vícios e meus defeitos? Já sei que preciso perdoar o meu passado de equívoco para recomeçar a minha vida em novas bases. Deus é misericordioso. Deus nos oportuniza a todo instante. Tem uma história, faz parte da nossa história do mundo, né? Alarico. Já ouviram falar do Alarico? Alarico era um guerreiro, destruía tudo, um conquistador. Mas ele teve momentos que ele encontrou o Santo Agostinho, que era padre, e algumas mensagens foram colocadas no seu coração. E através das reencarnações, ele teve outras oportunidades no meio religioso. Foi Richelieu, na França, onde tinha o poder da igreja e o poder governamental, e novamente ele faliu. E como é que ele trabalhou todas essas questões? Através da hanseníase, através da lepra. Várias reencarnações como leproso, até chegar na reencarnação de Jesus Gonçalves, padroeiro dos hansenianos, espírita, onde ele despertou para uma nova vida. Então, quando você pega uma pessoa que foi alarico, e hoje a gente vê, depois de várias reencarnações, chegar como Jesus Gonçalves, liberto de todos os seus pecados, porque a borrachinha que apaga o pecado é o amor. É isso que nós estamos estudando aqui. É isso que nós estamos refletindo. Então, todos nós passaremos por esse expurgo, para poder chegar à angelitude, a sermos um espírito melhor. Esse é o processo. Novas bases, transformações que vão acontecendo na nossa caminhada evolutiva. O que devo fazer para melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Estou disposto a aceitar as pessoas como elas são? De que maneira posso ajudar alguém em dificuldade? Estou comprometido a ser indulgente com as imperfeições alheias? Esse é o amor ao próximo. Nós até agora falamos do amor conosco mesmo. Agora nós já estamos olhando para o próximo. E finalmente, o amor a Deus. Por fim, quando nos referimos ao amor de Deus, não seria justo também nos indagar? Estou ciente que Deus me ama e manifesta esse amor a todo instante. Eu estou ciente disso. Essas oportunidades que nós temos. Alarico. A lepra foi castigo? Ou foi aprendizado? Aprendizado. Deus não castiga ninguém. A gente tem que despertar. E muitas vezes a vida tem que saculejar. Tem um rapaz que eu sigo na internet, ele é fantástico. Ele não tem braço, são 2 cotoquinhos aqui. A perna também não tem, são 2 cotoquinhos.
Aí você fala, pô, uma pessoa como essa aí vai se entregar para a vida. Não, ele assumiu o propósito de falar coisas boas da vida, como as pessoas se superam. Aí tem a última que eu vi dele, ele está deitado na piscina, a água do lado, com um shortinho de banho, com aqueles cotoquinhos, tranquilo, pegando um solzinho. Não reclama da vida. Na outra sessão ele está lá dirigindo um carro todo aperfeiçoado. Na outra ele está fazendo musculação com aqueles cotoquinhos. Só mensagem de vida. Encontrou um propósito dele, da vida, que é uma coisa importante para todos nós, ter propósitos. Eu estava conversando com a minha mãe, ela disse, eu só estou esperando seu pai vir me buscar. Eu falei, mãe, se você pensar assim, meu pai não vai vir, não. Você nem vai encontrar ele, porque ele está trabalhando na espiritualidade. Você tem que estar com o propósito do trabalho. E aí eu comecei a relembrar para ela, mãe, você teve 6 filhos. Eu tenho um momento da sua vida que a gente foi morar do lado do Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro, que é um lugar que acolhe os cegos para a leitura, e eu me lembro, eu era rapazinho, mas eu me senti muito bem com a sua atitude. Você começou a ir ao Instituto Benjamin Constant, ler os livros, naquela época era o cassete, né, que colocava no gravador, e os cegos podiam escutar os livros que você lia para eles. Isso, você fez o bem. Você tem que passar isso para os seus netos, para os seus bisnetos. Não pode se entregar na vida. Isso é um grande propósito. Você foi uma mulher maravilhosa. Conte as suas experiências. Rapaz, isso deu um inchaço na veinha, ficou contente, satisfeita, mudou, criou um propósito que era importante na vida, pelo que ela fez. Então todos nós temos que ter um propósito. Qual é o meu propósito de vida? O que eu posso contribuir para o mundo para ser melhor? Não precisa ser uma coisa muito grande, não. Pode ser esse rapaz que não tem braço, mas está falando coisa boa. É buscarmos os trabalhos sociais, nos associarmos a uma ONG, visitar as vovós, fazer campanha do quilo. Vamos se preocupar. E quando a gente se preocupa com os outros, a gente se sente mais leve, se sente mais participativo. Essa é a proposta. É dessa forma que a gente ama a Deus. Amando o próximo, mas antes de tudo, se amando. E aí, para encerrar, falta 5, né? Tem uma historinha aqui que vai dar um fecho. Um jornalista recebeu uma incumbência para escrever um artigo: como resolver os problemas do mundo, estabelecer a paz mundial, cessar as guerras e fomentar a união dos povos. Era um editor famoso de um jornal e pediram para que ele fizesse esse artigo. Ele trabalhava em casa, época da pandemia, né? Foi para casa e lá tinha 2 filhos, um de 10 e um de 12, querendo conviver com ele, conversar com ele, mas ele precisava escrever esse artigo.
E aí ele teve um insight, teve uma ideia, pegou um quebra-cabeça de 500 peças do mapa mundi, onde aparece todos os países do mundo, aberto. O que é redondo fica aberto. E deu para as crianças se distraírem enquanto ele pensava e escrevia sobre esse artigo. Vejam que é o artigo, hein? Como resolver os problemas do mundo, estabelecer a paz mundial, cessar as guerras e fomentar a união dos povos. Ele tinha que escrever esse artigo. Deu lá para as crianças montarem o quebra-cabeça. Não passou 15 minutos, as crianças trouxeram o quebra-cabeça montado. E aí o pai indagou: como é que vocês montaram tão rápido esse quebra-cabeça? É que no verso do mapa mundi havia a figura de um homem. É mais rápido montar a figura de um homem do que o mapa do mundo. Olha a resposta para o artigo que ele queria escrever. As respostas do artigo. Graças aos filhos. Para resolver o problema do mundo é necessário reconstruir o indivíduo, o homem. A situação de cada país ou nação diz respeito à situação interna de cada cidadão. Então tudo se volta para a gente, para o homem. Se você quer paz para o mundo, onde essa paz tem que começar? Em nós. E qual é o segundo lugar que essa paz deve proliferar? A família. A família é o que da sociedade? É a célula. Se toda a família tiver esse compromisso que inicia em nós, e nós educarmos e tivermos uma família harmoniosa, certamente a nossa comunidade se fortalece. A comunidade se fortalecendo, se fortalece o bairro. Os bairros se fortalecendo, se fortalece a cidade. A cidade se fortalecendo, se fortalece o Estado. O Estado se fortalecendo, se fortalece o país. Mas onde é que tudo isso começou? Em nós. Então, essa é a grande proposta. E a mensagem final: o que diz Emmanuel ainda no livro Vinha de Luz, item 34. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele as montanhas do trabalho e do testemunho. Muita paz.